Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Cláudio Carvalho. Seja bem-vindo, esse é o Ministério A Voz que Clama no Deserto, essa é a minha pequena e humilde biblioteca. Bom, eu quero aqui trazer um assunto ao internauta, ao irmão, que gostaria de algumas bases bíblicas, né? E quero falar acerca, é pecado ou não é pecado comer carne de porco? Devemos ou não devemos comer carne de porco? Algumas comidas que são impuras, impuras, enfim, vamos de início introdutório, isso entra acerca da consciência. Em 1 Coríntios, capítulo 8, do seu versículo 1 ao versículo 13, vai se estender sobre esse assunto. E Paulo vai tratar o problema de alimento. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe só um Deus, o Pai Criador de todas as coisas, para que nós vivemos, e existe somente um Senhor, é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e é por isso que elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus te aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desses alimentos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto ver você que tem o conhecimento e comendo o alimento no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento fez com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, do seu verso 1 ao 13, vai falar acerca da consciência. Se o teu irmão está levando ele a pecar por conta de alguns alimentos que você come, não coma. Evite comer certos alimentos na frente desse teu irmão, para que ele não peque. Agora vamos para um outro texto. Romanos capítulo 14, muito interessante. 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos 14. São os textos introdutórios a qual iremos falar acerca de alimento. Eu quero pegar aqui dois versos, Romanos 14, o seu verso 1, o seu verso 2. Vamos lá. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar
não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. E aqui Romanos vai dizer, se você ler o seu contexto, quem é você para condenar tal coisa que ele come, e quem é você para proibir tal coisa, condenar aquilo que ele está comendo, e quem é você de proibir ou não proibir. Então tem essas duas questões. Mas vamos dar aqui um outro verso chave. Vamos lá. Que se encontra em Colossenses, isso é muito sério. Em Colossenses capítulo 2, o seu versículo 16 ao 19, vai dizer assim, ó: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, e realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade. E na adoração de anjos, essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo Jesus, que é a cabeça. Cristo controla o corpo e todo o alimento a mantém unido por meio das juntas, ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Aleluia, glórias a Deus. Então não vão por ideias de tais profetas. Ah, você tem que comer isso, você não pode comer aquilo. Não. Eu vou pegar uma outra base que vai falar referente a isso. 1 Timóteo, capítulo 4, do seu verso 2 ao 5, vai dizer assim. Eu vou pegar aqui numa outra tradução. Eu vou ler uma tradução e vou ler na outra. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então não tem problema nenhum comer carne de porco. Isso é besteira que uns estão falando. Carne de porco é pecado. Isso aí é Velho Testamento. É a velha lei, que havia algumas proibições para o povo judeu, né? Então o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. É sombra. Cristo trouxe um novo mandamento. E todo alimento é santificado pela palavra de Deus, pela oração. A única coisa que a Bíblia nos fala que o cristão não deve comer, ter parte, é a carne sufocada, que contém sangue, que não se tira o sangue. E vamos dar continuidade aqui. Eu falei que ali na outra tradução, vamos ver lá, né? Vamos ler na tradução NTLH. Eu li na João Ferreira de Almeida. Vamos ler na NTLH, na nova tradução na língua de hoje. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. Do 2 ao 5. 1 Timóteo 4, 2 ao 5. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. E essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem, o conhecem a verdade, o comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom. E, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados, aceitável para Ele.
Em Romanos, conforme eu li aqui, Romanos capítulo 14, o 2 e o 3. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais, legumes. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Outra base aqui muito importante também. Bom, lá em Mateus 15, 17 ao 20, vai dizer o seguinte: não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, ele sai? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos e os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Então comer carne de porco não torna o homem impuro. E isso é um ensinamento judaico, veio do judaísmo, não tem nada a ver com Cristo e a sua igreja. Vamos lá. Ó, isso aqui é um verso chave para que viemos finalizar. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 ao versículo 9 até o 15, vamos entrar na sua leitura, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, tonto, né? Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, animais, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. Então ali o próprio Deus está falando: Pedro, mate e come esse animal. Mate. Aí mais Pedro respondeu: de modo nenhum, meu Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E Deus disse pela segunda vez: não chame impuro aos que Deus purificou. Então, meu irmão, minha irmã, pode comer carne de porco à vontade. E eu como carne de porco à vontade. O que não podemos fazer é comer a carne sufocada. Tem que tirar o sangue da carne para fazer. Agora, comer carne de porco não há nenhum problema. Agora tem aqueles irmãos da consciência fraca, que está vindo do paganismo. E no paganismo, conforme vai dizer 1 Coríntios 8, no paganismo, eles sacrificavam certos alimentos para os ídolos, sendo que ídolo é algo que não existe e não serve para nada. Só que eles faziam esse sacrifício, eles faziam essas ofertas. Então, se eles vêm a Cristo Jesus e vê alguns irmãos comendo certos alimentos que eles sacrificavam na encruzilhada, se sacrificavam para os ídolos, para os seus deuses, vê algum cristão comendo, ele vai se escandalizar. E se for um escândalo para esse teu irmão, não coma, para que ele não venha pecar e não venha desviar-se do seu Senhor, né? Então não há nenhum problema comer os alimentos, só que tenha compreensão e coerência daqueles que são fracos na fé. Amém? Em nome de Jesus. Isso aqui foi um pequeno estudo rápido, resumido, né, acerca dos alimentos. Então, através da oração e da palavra, todos os alimentos é santificado. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Compartilhe com o teu irmão, com a tua irmã. Deixe seu like, seu comentário para nos ajudar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.